Olá pessoal, nossa quarta aula sobre a obra de Darcy Ribeiro, e talvez essa seja uma das aulas mais importantes, porque é onde nós vamos falar sobre a questão da classe social, mas principalmente da questão racial no Brasil. E nós sabemos que as chances de questões relacionadas a isso aparecerem na UFPR, e não só na UFPR, né, em várias diversas outras provas aí, elas são gigantes. Então vejam só, o Darcy Ribeiro diz o seguinte: o maior preconceito que o brasileiro tem é realmente em relação à classe social. Muito mais do que racista, o brasileiro ele é classista. Ou seja, não é que ele não gosta de negros, ele não gosta de pobres. Mas, obviamente, nós também temos, isso o Darcy Ribeiro também está falando, né? Nós também temos um componente racista muito forte na nossa sociedade. Só que daí existem algumas diferenças. E aí eu vou fazer um comparativo em alguns momentos com os Estados Unidos. O Darcy Ribeiro ele não faz esse comparativo sou eu quem vou fazer para a gente poder entender um pouco melhor. E por que com os Estados Unidos? Porque no tocante à questão da escravidão, nenhum outro país é tão parecido com eles como a gente, no sentido do que? De trazer uma imensa massa de africanos escravizados para servir de mão de obra. Claro que as relações entre os colonos dos Estados Unidos e os colonos brasileiros com os africanos ela é diferente, então por isso que eu falei que vou fazer algumas comparações, tanto que a situação do negro e do movimento negro nos Estados Unidos, ela também é diferente da situação do negro no Brasil. Então o Darcy Ribeiro ele começa esse trecho falando sobre essa questão do racismo, né? Então ele vai dizer o seguinte: olha, uma das primeiras formas de resistência que os negros demonstram aqui no Brasil vai ser a formação dos quilombos. E o quilombo ele vai dizer o seguinte: olha, são formações proto-brasileiras por excelência. Por que proto-brasileiras por excelência? Já cheguei a comentar com vocês lá na nossa primeira aula, né? O negro, quando ele chega aqui, são negros de diferentes regiões da África. Então eles não vêm com uma identidade africana. São negros de diferentes regiões, com diferentes línguas, com diferentes costumes, diferentes crenças e assim por diante. Tanto que a gente sabe hoje que, inclusive, existiam conflitos entre grupos de negros aqui no Brasil. Só que do que acontece? Quando eles fugiam e estabeleciam o quilombo, lá dentro eles tinham que desenvolver uma identidade própria para conseguir sobreviver naquele mundo colonial. Então essa identidade, Darcy Ribeiro vai dizer, olha, já é uma identidade brasileira, ela não é uma identidade africana, porque seria impossível eles reconstituírem as formas das quais eles viviam na África. Por quê? Porque eles tinham culturas diferentes na África também. Nós não podemos esquecer que a África é gigantesca e existem diversos povos com diferentes culturas lá dentro. Ele vai dizer o seguinte, olha, qual que é o grande drama dos quilombos? Os quilombos, os quilombolas, eles podiam assim, ó, ganhar 1000 batalhas, mas eles nunca iam vencer a guerra e não podiam perder nenhuma batalha. Então era um batalhar constante, sem nunca vencer a guerra. Eu lembro que tinha uma questão, se não me engano, até mesmo da UFPR, de alguns anos atrás, que dizia, olha, os quilombos, eles iriam subverter a ordem escravista. Não, eles não iriam subverter a ordem escravista. Não era essa a intenção deles era sobreviver dentro da ordem escravista. Mas chegar a derrubar aquilo tudo era impossível, e lá naquela época eles já sabiam disso. Então eles estavam sempre batalhando, eles nunca iriam vencer a guerra, e se eles perdessem uma batalha, eles estavam condenados. E dele fala o seguinte, o Darcy, né? Ele fala assim, olha, a luta mais difícil do negro africano e dos seus descendentes brasileiros daí, né, foi e ainda é a conquista de um papel legítimo na sociedade nacional. E por que isso? Porque mesmo depois, quando o negro é liberto, e ao longo ali do período em que a escravidão convive com a vinda dos europeus, que vêm para trabalhar nas fazendas, isso especialmente ali no Segundo Império Brasileiro, a partir de 1850 até 1888, a gente tem o quê? O negro, que vai ser condicionado culturalmente a trabalhar pouco, porque ele vive num estado constante de fadiga, de maus tratos. Então o negro ele trabalhava pouco porque ele tinha que se poupar. Óbvio, ele não rendia igual a um trabalhador assalariado. O europeu, quando vem para cá para trabalhar, seja nas fazendas, nas indústrias, onde quer que seja, ele já vem adaptado ao regime salarial. Então ele também vem com uma mentalidade do quê? De se esforçar ao máximo para conseguir conquistar um bom salário, um bom emprego, crescer profissionalmente, algo que o negro nunca, vamos dizer assim, aprendeu a fazer ao longo de todos esses 300 anos de escravidão. Quando eu falo 300 anos, eu estou falando dos 1530, 1540 até 1850 ali por diante. Tanto que quando nós temos a libertação dos escravos, o que nós percebemos como fenômeno? Os negros que então abandonam as fazendas, não querem mais ficar naquele espaço, ou também não eram mais aceitos naquele espaço, vão pegar as estradas e vão procurar algum terreno baldio, algum lote, algum lugar onde eles pudessem então acampar
acampar e viver a partir da subsistência, né? Plantando milho, plantando mandioca, criando ali umas galinhas e assim por diante. Só que essa realidade é uma realidade de muita miséria, muita penúria. Então a população negra brasileira nesse momento, ela acaba diminuindo bastante. Porque do que acontece? Além de estar numa situação de miséria, quando eles acampavam em algum lugar, era muito comum que os fazendeiros locais fossem lá expulsar. Por quê? Porque ao mesmo tempo tem todo o crescimento latifundiário brasileiro, as fazendas iam crescendo para produzir cada vez mais, e no caminho encontravam então essas roças, esses acampamentos desses negros que haviam sido expulsos ou então saído das fazendas. Então o negro ele também não vai ter um espaço onde ele possa plantar e chamar de seu. E aí eu vou fazer uma primeira comparação com os Estados Unidos. No sul dos Estados Unidos, depois da Guerra de Secessão, nós vamos ver que o governo americano vai fazer a famosa Homestead Act, que é a lei fundiária, e vai dar terra para diversos negros que eram escravos e agora estavam livres, numa espécie de reforma agrária mesmo. Não que esses negros também tivessem paz e pudessem prosperar e plantar, mas eles tinham terra e eles poderiam viver de uma forma um pouco mais organizada do que o negro aqui no Brasil. Então a gente vai ver que mesmo libertos, os negros eles não só não tinham paz, como também não foi dado a eles a dignidade de um homem livre. Eles continuavam sendo perseguidos, eles continuavam sendo alvo do preconceito, eles ainda eram vistos como o quê? Eles eram vistos como marginais, como preguiçosos, que de uma certa forma não, né? Que ainda é a visão recorrente da elite branca brasileira em relação aos negros empobrecidos. Tanto que hoje, qual que é o discurso racista que ainda se constrói no Brasil? Olha, o culpado da desgraça do negro é o próprio negro, porque ele não quer trabalhar, e bababi, bababó, aquela coisa toda que nós sabemos muito bem. Aí dizem o quê? Que isso é uma característica da raça, né? Isso, veja, eu tô falando isso a partir de um discurso altamente preconceituoso. Ó, isso eles são assim porque eles são negros. Isso não é resultado da escravidão, da opressão, desse processo de 300, 400, 500 anos, né? Então, esse é um ponto que o Darcy ele mostra, né? Se culpa o negro, mas não se culpa o sistema que produziu as pessoas dessa forma. E muitas vezes, mulatos e negros que ascenderam socialmente também reproduzem esse mesmo discurso sobre mulatos e negros que não conseguiram ascender. E o Darcy Ribeiro ainda faz um apontamento do seguinte, né? Então o negro que vivia no campo, que acaba indo para a cidade, o que acontece? Ele chega num espaço urbano que também não era do conhecimento dele. Aí eles encontram outros negros e mulatos que já viviam na cidade, mesmo durante o tempo da escravidão, agora não são mais escravos também. E ali já tem toda uma outra cultura formada. E daí o Darcy fala de uma forma muito poética, né? Ele fala assim, ó, uma cultura feita de retalhos do que o africano guardou no peito ao longo dos anos de escravidão, como sentimentos musicais, ritmos, sabores e a própria religiosidade. Ele vai dizer que é exatamente a partir dessas bases, né, dessa cultura em retalhos tão fragmentada, que acaba por surgir aquilo que nós temos de mais vigoroso na cultura brasileira. É em cima dessas bases que se assenta o quê? Que se assenta o carnaval, o culto a Iemanjá, a capoeira e diversas outras manifestações culturais que nós conhecemos muito bem. Tanto que o Darcy Ribeiro vai falar, e com muita razão inclusive, que apesar de tudo isso, apesar de todos os problemas, os negros e os indígenas acabam sendo o componente mais criativo da cultura brasileira. E por que ele vai ser tão criativo? Porque vejam, como ele foi desafricanizado. Ou seja, você tem pessoas vindas de todos os pontos da África e não consegue fazer a manutenção de qualquer cultura original aqui, ele cria uma cultura totalmente nova. E nisso, ele vai ser diferente do indígena e do branco. Aqui cabe um outro comparativo, não só com os Estados Unidos, mas mesmo outros lugares onde houveram o apartheid, como por exemplo na África do Sul, em espaços onde o negro foi segregado por força de lei, como os Estados Unidos, nós vamos ver que lá essa cultura negra, ela se manteve muito mais autônoma e não mais misturada como é a nossa. Tanto que aqui no Brasil nós vamos ter diversos mulatos que impactaram e muito positivamente a nossa cultura. Como quem? Aleijadinho, Machado de Assis, Rui Barbosa, Cruz e Souza, Luiz Gama, Abdias do Nascimento, Guerreiro Ramos e diversos outros. E a partir desse ponto, o Darcy Ribeiro ele começa a fazer uma análise do papel do mulato, ou aquilo que a gente entende também como pardo na sociedade brasileira. Porque o pardo, ele vai dizer assim, ó, o pardo, o mulato, vive num limbo. Ele não é negro, mas ele também não é branco. E aí o mulato, quando ele ascende socialmente, o Darcy Ribeiro vai dizer, ele acaba embranquecendo. Ele não vai ser alvo de tanto preconceito e ele vai ser até mesmo visto como branco na sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, o mulato, quando ele empobrece, ele passa a ser visto como
negro. Vou dar um exemplo que não é o Darcy quem traz, mas sou eu quem trago, quando a gente pensa na violência urbana no Brasil. Quando você pega os números, por exemplo, de negros mortos por policiais, vamos supor ali na cidade de São Paulo, tem lá um número alto, a gente vê que só a polícia de São Paulo mata mais negros que a polícia dos Estados Unidos toda, mas se a gente fosse analisar pelo fenótipo, como nós dizemos, 80 a 90% desses negros mortos pela polícia de São Paulo são mulatos. Então veja, quando é na situação de pobreza e de oprimido, eles são identificados como negros. Mas tem um fator aqui que geralmente não é discutido ou não é dito, porque ninguém fala também da cor do policial que praticou aquela violência. Quando você vai para São Paulo, uma porcentagem alta dos policiais que estão na rua também são mulatos. Mas aí, dentro desse jogo racial, quando a gente encara ele de forma dualista, ó, ou é negro ou é branco. O que é morto é negro e o que mata é branco. Quando na verdade ambos podem ser mulatos no Brasil. E mesmo o policial, ele também é o quê? Ele é um trabalhador pobre que está numa situação precária e que está exposto a toda essa violência urbana no território brasileiro. Aí o Darcy Ribeiro nos diz o seguinte, olha, o que diferencia o racismo brasileiro de um racismo dos Estados Unidos, por exemplo? É que aqui no Brasil o racismo não recai sobre a origem racial da pessoa, mas sim sobre a cor da sua pele. E isso é muito visível no quê? Isso é muito visível na figura do pardo ou do mulato. Porque o negro é o negro retinto, mas o negro retinto, ele pode ter um filho mulato, pardo, e esse filho, se ascender socialmente, ele pode tranquilamente frequentar grupos de convivência, círculos sociais dos brancos e até mesmo casar com os brancos. E essa diferença do racismo brasileiro se dá por quê? Porque aqui a mestiçagem, ela nunca foi problema. Aqui, relações sexuais interraciais nunca foram pecado, nem mesmo foram crime, igual eram nos Estados Unidos. Vamos lembrar que nos Estados Unidos, até a década de 1960, 1970, casamentos interraciais eles eram crime. Óbvio, né? Como diz o Darcy Ribeiro, isso não chega a ser de fato uma democracia racial, nós estamos longe da democracia racial. Por quê? Porque nós ainda temos esse componente muito forte do racismo em cima das figuras negras. Tanto que é exatamente aqui um dos aspectos mais perversos do racismo brasileiro. Esse racismo assimilacionista que assimila as pessoas. Por quê? Porque acaba dando a falsa impressão de democracia racial. O negro, ele vê outros negros frequentando espaços de ricos, espaços de brancos, e ele entende o quê? Que ele também pode chegar lá, e se ele não chega lá, muitas vezes a culpa é dele mesmo, quando não é, é de toda essa estrutura racista que se constrói na identidade brasileira. Então assim, gente, essa, como eu falei pra vocês, é uma das aulas mais importantes do Darcy Ribeiro. Claro que as outras também são, mas essa por quê? Porque trabalha as questões relacionadas à classe e cor. E só pra gente resumir e voltar no que eu falei, vejam, no Brasil existe mais preconceito de classe do que preconceito de cor. Porém, o preconceito de cor, ele ainda é extremamente presente e marcante na sociedade. Tem perguntas sobre isso lá no resumo, não esqueçam de dar uma olhada e trazer para o nosso encontro online. E depois dessa nós vamos para a nossa última aula sobre a figura do Darcy Ribeiro. Valeu, gente!